queria abrir com o Corinthians, porque foi uma classificação lá. Vamos abrir com o Corinthians. Vamos sair, vamos deixar ela falar. Vai ficar aí, vai aturar, entendeu? Gol de Bidon numa falta cobrada. Aliás, Gol do Bidon. todo mundo falando que o Memphis fez diferença, entrou, tal, assim. Mas fez. Tudo né? bem, ele fez a Assistência diferença porque dele, ele bateu a falta ali no pé do Bidon e saiu o gol, mas o jogo em si, ó, tá lá. Até porque a nota dele não foi lá essas coisas. Não, óbvio. E tanto que ele entrou, Alemão, e a gente percebia que ele estava muito abaixo fisicamente, né? Eu comentei aqui que... O ritmo de jogo ele tá sem ritmo de jogo total. E eu até comentei aqui ontem que eu utilizaria ele no segundo tempo por conta disso, né? Não começaria com ele como titular, como a gente sempre pensa, tem que começar com o que tem de melhor. Mas como ele estava sem ritmo de jogo, o correto mesmo era deixar pro segundo tempo. Ele entra quando o adversário já tá mais desgastado, também equilibra um pouco ali as ações físicas. Só que assim, claramente, cara, ele não aguentava dar 2 sprints. Mas... mesmo assim, numa oportunidade de bola parada, eu acho que o Corinthians não faria o gol se fosse o Garro batendo a falta, por exemplo. Porque ele ia procurar o Gustavo Henrique lá. E foi algo que eu citei ontem, inclusive na transmissão ali ao vivo, foi... O Memphis, ele tem essa cabeça de pensar, de enxergar um pouco o jogo e fazer um pouquinho diferente. Por quê? O Corinthians, com a dificuldade que estava em campo, e ainda mais com um a menos, né? Com um jogador a menos como estava... ia alçar bolas na área. Vou alçar a bola na área. Fica consagrando a zaga adversária. Então, se fosse levantar para a área, mais uma vez ia ser uma bola tirada por conta que a zaga do Rosário Central é o ponto forte deles, esse tipo de lance também. Tem jogadores bons ali para disputar e tava com um a mais. Então, a oportunidade que o Corinthians tinha de fazer o gol, numa cobrança de falta como essa, era justamente você pensar diferente. Era procurar uma bola ali, como ele conseguiu achar, só pro totozinho do Bidon, né? E foi lá Corinthians, gente. Tem que ser com sofrimento, tem que ser com... Eu falei aqui ontem, falei, tô falando desde o primeiro jogo em Rosário. Cabeça no lugar, não pode ter jogador expulso, como tem todo ano em eliminação de Libertadores e tal. E tivemos mais uma vez, mas ainda bem que dessa vez não interferiu no placar. Você acha que no final de semana eles devem jogar mais um pouco, né? Mas não, não agora, deve ser titular também, né? Agora vai escalonando, né? Que é a expulsão do... Vai recuperar. Que anta, hein? Não, gente... Não dá nem pra discutir. Que anta. Quem assistiu... Ele já tinha amarelo, já. Quem acompanhou ontem, né, os meus comentários aí na transmissão... Ele quase arrebentou com o time. O De Paula, que é o meu narrador, que também é corintiano, a gente faz a transmissão parcial, ele falando, mas foi sem maldade, ele foi na bola, né, Lelê? Ele falava assim pra mim, né, Lelê? Ele foi na bola, e aí depois não tem como tirar o pé, E eu só assim. Mas do pouco pra cima e aí outra bola, né? O De Paula, eu prefiro ficar calada. Não dá pra defender. Aí todo mundo já sabia que eu tava achando que era pra expulsão mesmo, e foi, né, gente? Ele foi juvenil, ele correu o risco. Vermelho direto também, nada demais, viu? O brasileiro não sabe bater, né? É incrível como o brasileiro não sabe fazer cera e não sabe bater. Como cai na pilha, né, dos argentinos. A interpretação de raça, eles interpretam como violência. Exatamente. E não sei, é claro que dentro do campo a gente nós estamos falando de casa, não temos a noção exata. Mas o jogo nem exigia tanto isso. Porque uma coisa que me incomoda muito, principalmente por gostar muito do lado argentino da coisa, quando os caras falam, nossa, catimba Argentina. Desculpa, o último jogador catimbeiro que a Argentina teve realmente foi o Kili Gonzalez. Aí depois de muitos anos, aí agora sim, Otamendi... Não, mas comparado com os nossos, eles são muito catimbeiros. Mas Lelê não... Nossos não sabem fazer o que os argentinos fazem. Mas a época que eu vi os grandes times argentinos, os grandes catimbeiros de verdade, o Simeone jogando... Sérgio Batista não é nada perto de hoje, eles não fazem nada perto do que é. Lelê, É que tudo bem, é a mesma coisa, gente. A gente vai comparar os jogadores do Brasil hoje com o Ronaldo, com não sei o quê. Não é mais a mesma coisa. Mas eu comparo a maldade. Mas ainda assim... O Estudiantes de La Plata, o time entrava em campo, a linha toda de defesa, com um alfinete na Sim, mas é o que eu tô falando. Então hoje não tem como você fazer isso. Não é nada, porque mudou a revista é completamente diferente do árbitro, enfim. Acho que é exagero. O jogador brasileiro, como diria Mário Sérgio, saudoso, ele não prima pela inteligência. O Corinthians se classificou, tem aquela cara de classificação heróica também pelo fato de ficar com um a menos e marcar um gol depois da expulsão e segurar o resultado, vencer o jogo. Mas assim, o futebol do Corinthians também é devedor. Não, foi bem abaixo. O Corinthians jogou mal, cara. Eu também acho. O Corinthians jogou mal. Que tem essa... isso que a Lelê falou é o retrato fiel
literalmente, né, do que é o corintiano, do que é o sentimento do torcedor corintiano. Tem que ganhar com sofrimento. Pô, mas não seria melhor ganhar sem sofrer tanto? Jogando melhor que o adversário, bem melhor que o adversário, construindo vitórias mais tranquilas? Essa coisa de tem que ser com sofrimento é assim que eu gosto, é meio que acaba... não, eu não gosto não, mas eu sei que vai ser sempre assim. Pois é, mas acaba automatizando uma situação que o torcedor se acostuma de ver o time jogando mal. Se a gente analisar, separar as coisas, a alegria do torcedor pela classificação é uma coisa. Igual o Palmeiras contra o Cerro Porteño. Porra, o que valia era classificar, tinha que ganhar o jogo e passar. Mas se você analisar o jogo, você vai ver o tanto de defeito. E a mesma coisa. Só que aí, o que acontece? A repercussão é diferente. Aí você percebe a diferença de tratamento que existe, inclusive, na mídia, de um modo geral, entre os dois clubes. O jeito que os dois se classificaram foi parecido. O Palmeirense tem aquela análise crítica. Só que o Palmeiras, pô, é uma bosta o Palmeiras, não serve pra nada. Foi lá, ganhou, mas é uma porcaria. O Corinthians não jogou nada... também era pra empatar o jogo. Mas é épico, é heróico. Não, mas aí tem a diferença. Maloqueiro e sofredor, graças a... Mas então, aí tem a diferença de perspectiva. E isso eu tô falando agora, baseado num vídeo que eu vi hoje de manhã, do meu amigo Reinaldo Gotino, que ele gravou um vídeo falando isso me despertou, eu não tinha pensado por esse ângulo, mas juntando as duas repercussões, eu pensei, pô, eu vou falar isso no programa e dar o crédito pro Gotino. E tem uma diferença também. Porque tem isso, cara. A gente sabe que o Corinthians, por exemplo, ontem eu estava trabalhando e acompanhando, porque eu precisava falar do jogo, aí você vê até a entrada do Memphis, você fala assim, eu sei que o Corinthians vai fazer o gol. Eu sei que o Corinthians vai fazer o gol. Aos 49, aos 50. E o palmeirense, você fala assim, eu sei que o Palmeiras pode tomar um gol. Sim. Que é no final. Então tem isso. O corintiano já leva isso até para as outras torcidas, que sabe que nessa raça, do jeito que for, vai fazer o gol e o Palmeiras pode dar uma lambança no final e tomar gol. O Hugo Souza, ele cedeu um escanteio pro Rosário, bizarro, cara. A bola tava na mão dele, ele foi lá e deu. Se é o Carlos Miguel ali, pô, tá vendo? Olha que bosta. Teve uma falha do Gabriel Paulista. Foi seguro, pelo menos evitou o gol, não sei o quê. Teve uma falha do Gabriel Paulista que o Copete perdeu um gol feio. Tá na cara. Meu, é muito Corinthians esse sofrimento. É o Diego Souza que habla. Mas assim, são detalhes. Isso que o Alex falou da diferença de o Palmeiras se classificou jogando mal e foi mais criticado, e o Corinthians foi heróico de casa, hein? Lá no Paraguai, sim, é diferente. Mas tem total diferença de perspectiva, Alex, porque o Palmeiras há muito tempo é tratado como um dos melhores elencos da América. De hoje, e tá sempre... Não, mas é hoje também. O Palmeiras tem um elenco muito superior ao Corinthians, o Palmeiras tem um investimento muito superior ao do Corinthians, o Palmeiras há muito tempo chega brigando por título de Libertadores. Diferente do Corinthians, que é tratado como um patinho feio na Libertadores. Então você não pode também desconsiderar, né, o peso das perspectivas. Porque o Corinthians, todo mundo falava, vai se ferrar contra o Rosário, Di Maria. Não, mas é momento. Não, tudo bem. É momento. Não, mas o momento é em Libertadores. O momento do Corinthians nos últimos anos. Na Libertadores também o Corinthians sempre teve dificuldade. O Palmeiras tem de vitória, o Corinthians tem de jogo. Então, assim... mas é justamente por isso. A perspectiva do Palmeiras é diferente da perspectiva do Corinthians. E ontem tem um peso maior, porque creio eu que o Corinthians, o seu poderio técnico, ele estava todo fora de combate. O Memphis tem as melhores condições, entrou ainda, fez muito. E sem o Yuri, o time do Corinthians cai muito tecnicamente. Agora, eu só queria reforçar uma coisa aí, em cima desse debate de vocês. Eu acompanhei a maioria dos jogos. Só duas equipes jogaram bem. Futebol. Falando de rendimento e resultado. Flamengo e Estudiantes. Não, mas olha, vamos elogiar também ontem o Mirassol. O Mirassol dominou a LDU. Era pra ter ganho o jogo. Gente, pera um pouquinho. Era pra ter Se ganho fosse um outro adversário maior que tivesse feito o que o Mirassol fez com a LDU lá, nós estamos, puta, você viu o Palmeiras, o Corinthians contra o Mirassol. Cara, contra a LDU, o Mirassol não ganhou o jogo, pro goleiro dos caras, fez 3 defesas. Fez milagre. Absurdo. Professor, eu confesso que no jogo do Mirassol, eu tava no ar no Star 97, tava vendo o jogo pelo celular, numa tela pequena e dividida entre o programa e ver o jogo. Eu tava vendo o Santos. Eu não acompanhei. E tava o Santos numa outra tela, na tela também maior do estúdio. Mas assim, professor, eu tô falando dos times que se classificaram. Eu acho que tudo bem. Taça Libertadores, como... Sul-americano. Se ganha, não se joga. Isso, você tem isso. Mas Copas, o estilo de Copas normalmente é assim. É um jogo onde tudo pode acontecer e às vezes o rendimento técnico, nem sempre o melhor ganha, até por ser Copa. Mas outro detalhe que eu quero ressaltar muito, eu sempre falo isso daqui da América do Sul, mas a Argentina hoje, ontem foi o retrato. O futebol sul-americano, e em especial o argentino, hoje é um hospital. Ou se nasce, ou se volta pra morrer.
ou muito doente? O time com todo o respeito, o time do Rosário... O Di Maria tá se arrastando. Não, já falou ontem, assim, ruim, ele falou ruim, ontem, time ruim. Ele falou que depois da eliminação ontem, ele vai pensar no final do ano em encerrar a carreira. Eu acho que não dá mais, gente. E claro que ele ontem tem isso que eu queria falar também, quando ele é provocado pelo torcedor, ele levanta o calção para mostrar a Taça do Mundo. Di Maria, com todo o respeito, a Taça do Mundo você ganhou, mas isso já passou. E o futebol brasileiro também tem 5 taças do mundo. Ele usou o torcedor que tem 5 taças do mundo. E beleza, eu sou até a favor, porque você é xingado e você devolve. Ele não fez nenhum gesto obsceno, não foi nada. não bateu em ninguém. Que É do futebol, eu tá escrito gosto. na outra coxa lá? O que tá escrito? É Mia? Ali deve Você sabe? ser meu, alguma outra coisa que não dá pra ler. Agora, Alex, eu acho válido, mas ficar nessas glórias, dessa coisa da raça, só raça, precisa ter um pouco de futebol. Como eu brinquei com o Copete, o Diego Souza, que fala castelhano, com todo respeito, frente a frente com o goleiro, tem que ter uma frieza e outra. Nem em posição física. Ontem o Mateuzinho gritou na cara do jogador do Rosário que abaixou a cabeça. É que eu acho. Se fosse outras épocas, por isso que eu falo que o futebol argentino também, ele se bunda modelizou. Tem esse termo. Mas eu acho que a gente Bunda não pode- modelizou. Bunda molezou. Eu acho que não dá pra gente focar. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.